Ora, muito bom dia a todos. O professor Alberto Castro, quando me convidou para falar convosco um pouco hoje, pediu-me para eu tentar ser o mais pessoal possível e contar um pouco da minha história, que já levo 22 anos de atividade profissional, e é isso que eu vou tentar fazer. E depois, no final, sintam-se à vontade para fazer todo o tipo de perguntas, esclarecer qualquer dúvida que tenham em relação ao meu percurso, aos sucessos que fui conseguindo atingir, mas essencialmente às dificuldades que foram enfrentadas e também alguns insucessos que durante estes 22 anos vivenciei. O meu nome é Ricardo Costa, como sabem, tenho 43 anos, sou um pai muito orgulhoso de 2 filhos, um casal, uma menina com 15 anos que tem o sonho de ser bailarina profissional e um rapaz de 11 anos. Durante o meu percurso académico e recuando à parte do ensino preparatório e secundário, todos os meus testes vocacionais davam para medicina. E, portanto, eu dizia a toda a gente também que queria ser médico. Acontece que cheguei ao final do 12º ano e a minha média era de 17,2, mais ou menos. E eu não conseguia entrar em medicina e então candidatei-me a ciências biomédicas, que era a coisa mais parecida com medicina que existia na altura e que permitiria, passado o primeiro ano, fazer a transição para a medicina. Entrei em ciências biomédicas, mas antes de fazer a matrícula fui visitar a Universidade de Lusíada de Famalicão e conheci o que era na altura o vice-reitor da Universidade de Lusíada de Famalicão, o professor Albino Reis, que me apresentou o curso de Engenharia e Gestão Industrial. Como podem ver, tem tudo a ver, não é? Ciências biomédicas com Engenharia e Gestão Industrial. A verdade é que aquela hora e meia que passei à conversa com ele me cativou. Na altura, hoje toda a gente conhece Engenharia e Gestão Industrial, é até dos cursos com média mais alta para se entrar na universidade, mas na altura era um curso perfeitamente desconhecido, só existia na Lusíada de Famalicão e na Universidade de Aveiro. E olha, eu naquele rasgo de espontaneidade decidi matricular-me na Universidade de Lusíada e entrei em Engenharia e Gestão Industrial. Em boa hora o fiz, porque de facto eu hoje seria um médico muito infeliz se tivesse optado por medicina. O curso de Engenharia e Gestão Industrial foi-me vendido, entre aspas, porque de facto o professor Albino Reis acreditava mesmo naquilo que estava a dizer, como o curso da Clínica Geral da Engenharia, onde nós conseguíamos ter a parte da engenharia de produção, a parte da engenharia de materiais, tínhamos algumas componentes de contabilidade, algumas componentes de gestão, de economia, e isso foi importantíssimo para mim. Algo que eu também destaco no meu percurso académico é que eu durante 3 anos fui presidente da Associação Académica da Universidade de Lusíada de Famalicão, presidente da Federação Académica das Universidades Lusíadas, portanto congrega Famalicão, Porto e Lisboa. Isso deu-me aquela componente prática que infelizmente a grande maioria das licenciaturas não tinham. Eu tenho uma teoria que nós saímos da universidade com muita teoria, mas com muito pouca prática. Eu tive a felicidade de, por ser presidente da Associação Académica, ter organizado semanas da queima das fitas, semanas dos caloiros, vários workshops, vários eventos que me obrigaram a lidar com orçamentos, a fazer contratações, e isso deu-me aquela parte, aplicabilidade prática imediata dos conceitos que eu estava a adquirir quando frequentei o curso de Engenharia e Gestão Industrial. Outra parte também muito importante do meu percurso foi o 5º ano, onde eu juntei a presidência da Associação Académica e nós tínhamos uma disciplina no final do curso que se chamava Projeto de Engenharia e Gestão Industrial. E esta disciplina fazia-nos passar 3 dias por semana em ambiente de trabalho. Eu escolhi uma fábrica de calçado em Famalicão, que não sei se vocês conhecem, que é a Acus Shoes, que já na altura empregava cerca de 1.200 trabalhadores, cerca de 600 em Famalicão, 300 em Cabo Verde e mais 300 em Ponte de Lima. E eu fui fazer o meu projeto de Engenharia e Gestão Industrial na Acus Shoes com o objetivo de mudar o sistema informático, mudar o AS400 que estava instalado e passar para um sistema que lhe permitisse ter um controle de custos mais efetivo. Isso também foi muito importante porque isso ainda estava dentro da componente do curso e, portanto, eu quando saio para o mercado de trabalho, saio com a parte da Associação Académica que me deu todas estas valências de gestão e de organização e com
uma experiência de chão de fábrica, de lidar com pessoas da produção, pessoas que eram completamente avessas à informática e, portanto, eu andei ali durante 9 meses a evangelizar as pessoas para terem acesso e para conseguirem trabalhar com os meios informáticos e digitais. Eu concluo a licenciatura numa época já especial, porque tinha essa prerrogativa pelo facto de ser presidente da Associação Académica e, portanto, em vez de concluir em junho, concluí em outubro, na época especial. Felizmente, consegui fazer o curso em 5 anos. Na altura eram 5 anos, portanto, isto é pré-Bolonha, e consegui não perder nenhum ano, mesmo estando à frente da Associação Académica. E em dezembro é-me colocado o desafio de ir gerir a unidade de Cabo Verde da Acochus e, por outro lado, eu faço parte de uma família que hoje é o grupo Bernardo da Costa. Portanto, Bernardo da Costa era o meu avô, que em 1957 tinha constituído uma empresa de instalações elétricas e que nessa altura, em 2001, era gerida pelos membros da segunda geração, mais concretamente o meu pai e o meu tio. E o meu pai, de facto, pediu-me que eu já tinha tido alguma experiência fora da empresa familiar e fez-me o desafio para eu ingressar na empresa da família. Na altura era só uma empresa, era esta empresa que eu vos falei, de instalações elétricas, e, portanto, eu tinha que optar, ou ia para Cabo Verde passar uns anos ao sol e aproveitar as temperaturas que se fazem em Cabo Verde, ou então entrava na empresa da família. Optei por esta segunda opção. Era algo que eu sentia que podia ser no futuro meu e que eu podia contribuir para o desenvolvimento de um legado que me tinha sido deixado pelo meu avô. E, portanto, em janeiro de 2002, eu inicio as minhas funções. Na altura não era Grupo Bernardo da Costa, na altura era simplesmente uma empresa de eletricidade, chamava Bernardo da Costa e Filhos S.A., e lido com aquelas dificuldades normais de quem vem com o sangue na guerra da universidade, que quer mudar tudo e todos, que quer informatizar. Eu, mais uma vez, voltei a lidar. Eu tinha primos e tios que nem sequer ligavam o computador, os orçamentos eram feitos à mão. E os primeiros 2 anos foram, de facto, muito duros, porque eu vinha com a energia toda, ainda por cima com uma experiência de uma fábrica com 1.200 colaboradores, a produzir mais de 14.000 sapatos por dia. Portanto, era uma dimensão muito grande e eu fui para uma empresa com essa ambição de fazer com que tudo mudasse muito depressa. Tive que me conter, tive que perceber que nós não podemos impor, e esta é uma das regras ou premissas que me ficou. Nós, quando lideramos, quando gerimos, o que menos devemos fazer é impor. Nós devemos alinhar, nós devemos sensibilizar as pessoas, nós devemos tê-las do nosso lado, não por medo, mas sim porque acreditam no caminho que nós estamos a mostrar. E essa inversão que eu fiz ao final de 8, 10, 12 meses foi decisiva para eu conquistar o respeito. Convém dizer, portanto, que eu, quando entrei, a empresa já tinha 37 anos ou 38 anos de atividade. Portanto, a maior parte dos colaboradores da empresa tinham andado comigo ao colo, tinham-me visto nascer. Por isso, ganhar o respeito dessas pessoas e fazer-lhes ver que não era o filho do patrão que ali estava, mas era alguém que lhes queria ajudar a crescer profissionalmente, que queria potenciar a empresa para outros voos. Foi um trabalho difícil, com altos e baixos, com avanços e recuos, mas que felizmente, gradualmente veio a acontecer. E se há algo que eu registro hoje foi esse respeito que consegui conquistar de pessoas que andaram comigo ao colo. E, portanto, essa é a minha entrada, então, no mercado de trabalho. Como vos disse, era uma empresa só. E vamos saltar para 2004, quando eu estou a visitar uma feira em Madrid, na área da segurança eletrónica, uma das maiores feiras europeias na área da segurança eletrónica. Portanto, quando falamos de segurança eletrónica, só para contextualizar, estamos a falar de câmaras de videovigilância, de alarmes, de equipamentos de detecção de incêndio, dos controles de acessos que vocês têm para aceder a alguns espaços. E sou desafiado para constituir uma empresa em Portugal que representasse uma empresa que só atuava no mercado espanhol. Na altura essa empresa chamava-se Guardal, infelizmente hoje essa empresa já não existe,
E eu, em conjunto com o meu pai, era uma coisa que não tinha nada a ver com instalações elétricas, era um negócio diferente. Estamos a falar de um negócio de distribuição pura, portanto, comprar e vender. Se quisermos ser redutores, nós limitávamos a ir pegar numa caixa num sítio e entregá-la, ir buscá-la ao fornecedor e entregá-la no cliente. Portanto, um negócio totalmente diferente daquele a que estávamos habituados. Mas avançamos, acreditamos que fazia bem diversificar e não ter só uma empresa e começar a diversificar áreas de atividade. E em 2004 constituímos a que na altura foi a Bernardo da Costa Comércio de Equipamentos de Segurança, com o nome BC Segurança. E esse foi, permitam-me dizer-vos, se calhar a decisão mais acertada que eu tomei, ou das decisões mais acertadas que eu tomei ao longo da minha vida profissional. Porque isso foi o início da diversificação do grupo e que mais tarde eu já vos vou dizer porque é que ela foi tão importante. Sem essa decisão, eu seguramente hoje não estava aqui e o grupo não existia. Também já vos vou explicar porquê. Mas deu-se então a entrada de um novo negócio, de uma nova área, onde eu nem sequer recebia salário, portanto o meu salário era pago pela empresa de instalações elétricas, mas pouco a pouco ela foi se desenvolvendo. E agora vou-vos falar um bocadinho aqui de resiliência e porque é que a resiliência é muito importante. Porque ao fim de a empresa é criada, contratamos um vendedor, era o único assalariado da empresa, e ao fim de 3 meses esse vendedor decide-se ir embora. E deixa-nos completamente na mão, decide ir para uma empresa espanhola, e eu pensei, bem, eu nem ganho salário aqui, isto é uma empresa que está a começar, mas não vale a pena insistir, vamos deixá-la cair. Mas refleti durante a noite e disse, não, vamos voltar a tentar mais uma vez. E contrato um novo vendedor, um senhor de 62 anos, na altura, com muita experiência no mercado, que sai para a rua da primeira vez com colagens em papel e fotocópias, e era esse o catálogo que ele levava na mão para vender os nossos produtos. E nós tínhamos um fornecedor, que era esta empresa espanhola, era o nosso único fornecedor, a empresa que nos desafiou a abrir em Portugal. Nós, durante 9 meses, fizemos um trabalho tão bom que essa empresa espanhola decidiu implantar-se diretamente em Portugal e, portanto, o nosso primeiro e único fornecedor passa a ser nosso concorrente. E, mais uma vez, eu digo, eu ainda continuo sem ganhar um único cêntimo disto, é um projeto totalmente marginal, não há dívidas, não há muito a receber, vamos pagar tudo aquilo que devemos e fechamos a empresa. E, mais uma vez, decidi, vamos tentar mais uma vez, porque eu acredito que a segurança eletrónica, a segurança é um bem da primeira necessidade das pessoas, portanto, há de ser uma área que, por muitas crises que venham, a segurança vai ser das últimas a ser afetadas. Quebro o relacionamento com essa empresa espanhola, meto-me num carro, eu sabia que havia um fabricante de detecção de incêndio, algures por Faro, e vou a Faro falar com uma pessoa que eu não conhecia e pedir-lhe se me dava a distribuição para Portugal dos produtos. Na altura a marca é Global Fire, um fabricante já de nível mundial, que fatura mais de 25 milhões de euros só a fabricar equipamentos de detecção de incêndio. E o dono, João Paulo Galvão, achou piada ver um miúdo de Braga com 27 anos, com o sangue todo na guerra. Eu até na altura fui acompanhado pelo meu pai, para me dar assim um pouco mais de credibilidade, não é? Para não ser só um puto a chegar lá a pedir uma distribuição. E a verdade é que chegámos ao fim, fomos jantar e no fim do jantar ele diz que nos dá a distribuição dos equipamentos da Global Fire. E esse foi a primeira distribuição que nós conseguimos, portanto, em 2005, e que nos permitiu não desistir do projeto da BC Segurança. E só para terem uma ideia, a BC Segurança, eu depois já vos vou falar um bocadinho de fusões e aquisições, mas por processos de fusões e aquisições, hoje chama-se IBD e é líder mundial, é líder ibérico na segurança eletrónica, com uma faturação de cerca de 65 milhões de euros. E se pensarmos, foi por eu, em 2 momentos-chave, não ter desistido do projeto e ter pensado, não, vale a pena voltar a tentar, vale a pena ultrapassar este obstáculo, vale a pena não me deixar ir abaixo e ser resiliente quando acreditamos que uma ideia, de facto, pode ser vencedora.
E foi assim que aconteceu, e depois da Global Fair vieram outros fabricantes, e hoje já são os fabricantes que andam atrás de nós para nos vender, felizmente, mas durante aqueles anos foi de facto uma conquista cada fabricante que nós conseguíamos aliciar com o nosso projeto, com o plano de negócios que lhes fazíamos, era uma vitória. Eu não sou muito de celebrar, e as pessoas que me conhecem dizem-me, eu quase nunca te vejo celebrar, eu tenho este defeito, eu quando conquisto algo, o meu cérebro automaticamente começa-se a projetar na próxima conquista. Mas internamente há sempre aqueles momentos de satisfação quando conseguimos alcançar algum objetivo. Depois de 2004 vem outro momento importante do grupo, ou melhor, dois momentos. Por um lado, a aquisição de uma empresa na área de ID, portanto, na área de investigação e desenvolvimento, porque se nós nas instalações elétricas nós fazíamos serviços que nos pediam para fazer, principalmente empreiteiros de construção civil, e na distribuição, como eu disse, nós comprávamos caixas de um lado, colocávamos a caixa no outro, nós podemos dizer que damos algum valor acrescentado a esse serviço, com o apoio técnico, mas a verdade é que as ideias estão todas do lado do fabricante. E em 2008 nós adquirimos esta empresa, uma spin-off da Universidade do Minho, que estava ali no Ave Parque, nas Taipas, uma empresa pura de desenvolvimento, de investigação, para nós termos também o conhecimento do nosso lado. Isso veio-se a revelar importantíssimo para nós desenvolvermos todas aquelas competências e, sem dúvida nenhuma, que nós em Portugal temos um ensino de extrema qualidade, nós temos pessoas empreendedoras e, portanto, eu consegui juntar isso numa mesma empresa, e a Exfa depois deu origem à ATouch, que é hoje um fabricante de sistemas de domótica e automação residencial, mas o início foi, de facto, esta aposta em ter dentro do grupo uma empresa de investigação e desenvolvimento. Por outro lado, também constituímos a Academia Bernardo da Costa. Este era um sonho pessoal meu, de ter algo ligado ao ensino, porque eu acho que se queremos deixar uma marca da nossa passagem, ela deve estar ligada à educação, à formação. Hoje é um tema que se discute muito. Nós somos, se calhar, dentro da OCDE, um dos países que mais necessita de repensar a educação. Saiu um estudo a semana passada da Fundação José Neves, onde nós estamos muito abaixo da média europeia, principalmente no que se refere ao estudar ao longo da vida. Não tanto, nós temos um gap intergeracional enorme entre os jovens e os adultos. Enquanto nós temos jovens altamente qualificados, nós temos adultos muito pouco qualificados e, portanto, a Academia Bernardo da Costa também nasceu com este objetivo de ajudar a dar formação ao longo da vida aos quadros já ativos nas empresas, porque estão aí imensos desafios, transições digitais, transições climáticas, e é preciso dotar os ativos, as pessoas de 40, de 50 anos, que ainda têm muito para dar ao mercado de trabalho, e a Academia nasceu também com esse propósito. E, por fim, outro marco importante entre 2004 e 2010 foi a internacionalização do grupo. Projetos correram bem e que ainda hoje se mantêm, como é o caso do Brasil, de Espanha e dos Camarões, e projetos correram muito mal, como é o caso de Angola e de Cabo Verde, por diferentes razões. Eu vou aqui falar-vos só de alguns highlights. Quando se pensa em internacionalizar, e principalmente nós temos uma tendência natural em Portugal de internacionalizar para os PALOPs, por esta afinidade da língua, e falando em PALOPs vamos falar em África, porque o Brasil é ligeiramente diferente. Nós pensamos, nós estamos na Europa, nós vamos para a África, nós é que lhes vamos ensinar tudo. Portanto, alguns erros crassos que se cometem quando se inicia o processo de internacionalização. Vamos mandar aqui o menos mau aqui da nossa empresa. Se ele é menos mau aqui, ele em África vai ser um fora de série. Erro crasso. Eu cometi, muitas empresas o cometem. Se nós queremos iniciar um processo de internacionalização, nós temos que mandar o nosso melhor. Se não pudermos ir nós, porque esse é o cenário ideal, é mandar a melhor pessoa e a quem confiamos mais, para que o nosso ADN, o nosso espírito esteja sempre bem presente. Se mandamos o menos mau, ele se é menos mau aqui, lá vai ser péssimo, porque as distrações, e vou-lhe chamar só distrações, são tantas que ele vai acabar por se perder. Por outro lado, quando estamos a falar de equipamentos, também pensamos, bem,
se isto aqui não se vende, lá em África eles vão comer tudo, nós vamos, eles não têm nada, por isso tudo o que nós lhes pusermos lá eles vão comprar. Outro erro crasso e que ainda por cima tem um impacto financeiro muito grande, porque qualquer equipamento que nós mandemos daqui, se custa 100, lá vai custar 150, porque vai-se pagar IVA à cabeça, direitos e todos os outros impostos, mais transporte, e portanto nós vamos ficar lá com o material que se cá é mono, e desculpem, portanto mono, um equipamento obsoleto, lá ainda vai ser mais depressa. E por outro lado, nós sermos europeus, somos constantemente aliciados nesses países para ser sócios de alguma coisa e aparecem imensas pessoas que querem ter uma sociedade com pessoas da Europa. E é muito fácil cair na tentação e em projetos megalómanos e de projetos de milhões que, se essa pessoa entrar no negócio, vai conseguir pô-los a funcionar do dia para a noite. Engano total. Dou-vos só um exemplo. Eu fui para os Camarões em 2011 e venderam-me um projeto de uma central termoelétrica de 280 megawatts que fazia parte do plano energético de emergência dos Camarões. Estamos em 2021, portanto passaram 10 anos e o projeto ainda não saiu do papel. E fazia parte do plano de emergência energética. Portanto, e era um projeto que, se tivesse do plano de negócios, eu hoje estava multimilionário. Se eu tivesse acreditado naquele projeto e deixasse de trabalhar o resto das empresas, hoje não tinha nada. E há muita gente que se deixa enganar nestes grandes projetos que estão apresentados como um dado adquirido. Em África demora tudo muito tempo. E, portanto, foi isso também que nos sucedeu em várias ocasiões, principalmente em Angola, em Moçambique e em Cabo Verde, porque caímos nestes erros todos. Felizmente, aprendemos com eles e em outras geografias, no Brasil, nos Camarões e em Espanha, Espanha diferente, claro, são nossos vizinhos, um mercado totalmente maduro, enquanto Brasil e Camarões, mercados emergentes. Fomos muito mais cautelosos nos investimentos que fizemos, fomos muito mais cautelosos nas pessoas que escolhemos para ir para a frente destes projetos, e são projetos que hoje estão a prosperar e que estão a progredir e que cada ano é melhor que o ano anterior. Deixem-me ver aqui só, está... Eu há pouco falei-vos, e gostava também de falar um pouco sobre as fusões e as aquisições. E nós aqui em Portugal temos muito medo de falar em fusões, de falar em aquisições, fala-se logo nos bichos-papões e nos grandes conglomerados e nos monopólios, mas isto é prática corrente noutros países e eu sou um defensor de fusões e de aquisições. Eu acredito que nós juntos somos muito mais fortes e principalmente se nós encontrarmos pessoas e empresas que partilhem do nosso ADN, que partilhem dos nossos princípios, que partilhem dos nossos objetivos, não há nada melhor do que juntarmos-nos e se formos complementares em áreas de negócio ou áreas geográficas, ainda melhor. Não há nada como juntarmos e sermos mais fortes. Ganhamos escala, ganhamos dimensão, ganhamos força, permite-nos ir a projetos onde nós sozinhos não conseguimos e portanto, e nós no grupo temos feito várias. Como eu vos disse, a BC Segurança fez uma primeira fusão que se tornou BC DID, com uma empresa de Santander, e nós aí ganhamos uma dimensão já bastante relevante. E depois encontramos outra empresa em Barcelona, que era complementar numa área de negócio, na videovigilância muito forte, e formamos a IBD. E hoje a IBD, como eu vos disse, é líder do mercado ibérico nas soluções de segurança, vai abrir no próximo ano na Alemanha, na Suíça e em França. E isto só é possível porque nós nos juntamos, nós temos massa crítica, nós temos dimensão para chegar à beira de um fornecedor, de um fabricante e mostrar-lhes o nosso projeto e, portanto, aquele receio que existe... Eu na BC, para vos dar um número concreto, eu troquei 100%, portanto, eu detinha 100% da BC e hoje eu detenho 23% da IBD e não podia estar mais feliz com isso. Portanto, é um conceito porque às vezes estigmatiza-se muito a questão das fusões, de perdermos a capacidade de decisão, de deixarmos ser nós a mandar do nosso quintal. Eu digo-vos, juntem-se, desde que partilhem ADN, princípios, valores, juntem-se com outras pessoas, formem grupos mais fortes, porque um dos
problemas que eu considero que a nossa economia tem é que tem muitas micro e pequenas empresas. E isso faz com que o nosso país não avance da mesma forma como outros países da Europa o fazem e, portanto, eu acho que também depende de cada um de nós cada vez transmitir esta mensagem. É difícil ter sócios? É. Há pontos de vista diferentes? Há. A responsabilidade é maior? É. Eu hoje tenho que prestar contas, algo que eu não estava habituado a fazer, e tenho que chegar a uma reunião anual e mostrar aquilo que eu fiz em Portugal para que o grupo saia mais forte. Mas isto só nos faz evoluir, só nos faz ser melhor, só nos faz avançar. E as aquisições é um pouco o mesmo. Se nós detectamos uma oportunidade, vamos dotar a nossa empresa de mais massa crítica, de pequenas áreas de negócio que podem ser complementares àquilo que já fazemos. Com isto tudo, o que é que nós somos hoje? Portanto, um conjunto de 9 empresas em 4 geografias, Portugal, Espanha, Brasil e Camarões. Em Espanha também temos associado Marrocos, somos 280 pessoas ao dia de hoje, temos crescido bastante com estas questões das fusões e aquisições nos últimos 2 anos, curiosamente anos de pandemia, temos um volume de negócios na ordem dos 80 milhões de euros e com projetos cada vez mais aliciantes. Outra área que para mim tem sido muito importante e, como eu vos disse, eu já na universidade, o associativismo fez parte da minha vida. Foi muito importante para mim, como vos expliquei há pouco, ter sido presidente da Associação Académica e não o deixei ao longo da vida profissional. Eu gosto de criar pontes, eu gosto de criar sinergias, gosto de juntar pessoas, gosto de fazer com que as pessoas juntas consigam chegar onde individualmente cada uma por si tem mais dificuldade e as associações são isso mesmo. E, portanto, eu já estive numa associação que é a Associação Portuguesa de Segurança, onde eu fui presidente da direção de 2015 a 2018 e atualmente sou presidente da Assembleia Geral, aí num âmbito muito mais sectorial da segurança, apesar de não ser só segurança eletrónica, tem a parte da segurança contra incêndios e tem a parte da saúde, da higiene e segurança no trabalho. E mais recentemente iniciei um projeto da Associação Empresarial do Minho. E isto é importante partilhar isto porque a Associação Empresarial do Minho tem uma história que não se esgota nestes 5 meses desde que ela foi criada, porque existia um movimento associativo na região do Minho, portanto a região do Minho abrange os distritos de Braga, os 24 concelhos dos distritos de Braga e Viana do Castelo. Existia uma associação, a Associação Industrial do Minho, que descendia do Grêmio dos Metalúrgicos, portanto, antes do 25 de Abril, e, portanto, depois do 25 de Abril ficou a ser a Associação Industrial do Minho, que teve um fim que alguns de vocês seguramente devem conhecer, porque ele está nas notícias e, inclusive, desencadeou alguns processos judiciais em 2017. Mas a verdade é que o tecido industrial, essencialmente as empresas do setor industrial e também as do setor tecnológico, hoje estão muito interligadas. Desde 2017, finais de 2017, ficaram sem representação associativa de âmbito regional. E durante estes últimos 3 anos, vários empresários, várias agências de dinamização, como é o caso da Invest Braga em Braga ou do Made In em Famalicão, foram dizendo que fazia falta uma associação que juntasse os empresários, que fosse a voz dos empresários junto do poder central. E é ao longo deste processo de 3 anos, com avanços e recuos, depois vem a pandemia e tudo ficou um pouco mais suspenso, mas em janeiro de 2021, portanto em janeiro deste ano, conseguem-me convencer a liderar esse projeto, a juntar uma equipa que hoje já, a nível de órgãos sociais, estamos cerca de 32 empresas, de associados já somos cerca de 130, e em pouco tempo conseguimos de facto montar a Associação Empresarial do Minho. E a Associação Empresarial do Minho, falar aqui só 1 minuto sobre ela quer desmistificar o movimento associativo. E porquê é que eu digo isto? Não sei se vocês sabem, mas há 900 associações empresariais em Portugal. Nós temos 5 confederações em Portugal. Normalmente um país tem uma confederação que junta as associações. Nós em Portugal temos 5. E, portanto, existirem 900 associações empresariais ou existir 901 era mais ou menos o mesmo. Portanto, o que é que nós vamos fazer de diferente para distinguirmos das outras 900?
primeiro princípio, e que é, para mim, o mais importante: autonomia, liberdade e independência. A Associação Empresarial do Minho não vai viver de subsídios, nem de câmaras, nem do governo, para não ser instrumentalizada, porque é o que acontece com a grande maioria das associações. Dependem única e exclusivamente para a sua sobrevivência dos subsídios que recebem. Isso não lhes permite ter a voz de defesa da iniciativa empresarial e dos empresários. Portanto, este é o primeiro princípio. Depois, o grande objetivo: networking. Criar oportunidades, fomentar oportunidades de negócio, disseminação de informação que possa ser estratégica para a tomada de decisões dos empresários e juntá-los, como disse há pouco, para que juntos possam ir a projetos onde individualmente não conseguem ir. Nós temos várias fileiras, desde a saúde, desde a construção, do ambiente, da floresta, do automóvel, do têxtil, e por setores fazer estes clusters para que nós consigamos crescer na cadeia de valor em cada uma delas, apostar muito na cocriação entre universidades, centros de investigação e empresas, porque a inovação e o conhecimento é fundamental para as empresas. Nós não conseguimos progredir e não conseguimos fazer face a todos estes desafios que temos pela frente se não tivermos o conhecimento do nosso lado e, portanto, é cada vez mais, e o facto de eu estar aqui hoje e o facto do professor Alberto Castro convidar pessoas do mundo empresarial para falar convosco, é isto mesmo, é nós termos uma ligação umbilical entre instituições de ensino superior, centros de investigação e empresas. Eu não vos queria amassar muito mais, e depois já vamos entrar em perguntas e respostas, mas queria-vos falar aqui só de dois aspectos que para mim são importantes e que marcam também o nosso grupo e que eu faço bandeira em todas as conferências ou em todo este tipo de eventos onde participo, porque acredito mesmo nestes dois aspectos e que as empresas não podem descurar. Primeiro, responsabilidade social. Eu acredito muito no giving back. Portanto, uma das principais missões das empresas é devolver à sociedade aquilo que a sociedade nos ajuda a ganhar e a crescer. E, portanto, a responsabilidade social é fundamental. Nós temos que estar atentos ao meio onde vivemos e, portanto, nós ao longo do tempo temos estabelecido várias parcerias, seja com a UDream, que penso que vocês conhecem, porque ela nasceu do meio universitário, a Habitat for Humanity, que se dedica a reconstruir casas de pessoas desfavorecidas, projetos como o Virar a Página, que desde o início da pandemia nasceram para dar refeições a famílias carenciadas e, portanto, muitos, imensos projetos mais individuais que nós, pelas razões óbvias, não divulgamos quais são. E, portanto, essa é uma área que eu gostava de deixar bem presente. E, por fim, falar-vos daquilo que é mais importante, que são as pessoas. Nós fomos a primeira empresa em Portugal a ter um departamento da felicidade. Isto surgiu quando eu, em 2015, visitei o Dubai e percebi que nos Emirados Árabes Unidos existia um Ministério da Felicidade. E voltei para Portugal e pensei, de facto, faz todo sentido. Se há algo que nós desejamos, se há algo que nós ambicionamos, é ser felizes. Cada um à sua maneira. De certeza que a minha forma de felicidade é diferente da forma do professor Alberto Castro e diferente da vossa, mas também é uma das missões das empresas fazer com que as pessoas se sintam bem num espaço onde passam a maior parte da vida, pelo menos acordados. Se nós pensarmos bem, nós passamos mais tempo acordados na empresa do que passamos em casa. E, portanto, não faz sentido, neste espaço onde nós passamos tanto tempo, que nós não nos sintamos bem. E foi esse o objetivo do Departamento da Felicidade, que não é o início de nada. Isto é algo que já vem há 65 anos, portanto, nós para o ano fazemos 65 anos. Como eu vos disse, o meu avô fundou a empresa em 1957 e já nessa altura ele tinha esta preocupação de organizar uma série de convívios em casa, de aos sábados levar os colaboradores, levar as pessoas ao Fires, para o Zende, para a praia, porque era as possibilidades da altura. Nós simplesmente, com o Departamento da Felicidade, adaptamos esta cultura organizacional a estes novos tempos.
Nós, com a globalização, o que mais nós temos acesso é à informação e, portanto, eu nas várias viagens onde faço, nas várias pesquisas que faço, vejo exemplos de boas práticas em contexto laboral e tento depois adaptá-las à nossa realidade. E foi por isso que nós criamos o Departamento da Felicidade, que é o chapéu a um programa de benefícios que nós temos à disposição das pessoas, onde se incluem, por exemplo, o serviço de lavandaria e de engomadoria, onde nós lavamos e passamos a roupa das pessoas e oferecemos isso aos colaboradores, serviço de refeições, a oferta do dia de aniversário, a oferta do dia 24 de dezembro, a oferta do dia 31 de dezembro, um camarote no Altice Arena para as pessoas poderem ir ver os espetáculos que lá se realizam. E as famosas viagens, nós já fomos juntos a Punta Cana, a Cabo Verde, ao México, à Jamaica e a Cuba. E é como eu vos disse, há 65 anos o meu avô levava as pessoas ao FIR e a Exposente. Hoje em dia é a mesma facilidade com que metemos pessoas num avião e vamos para estes destinos. Portanto, o que eu queria deixar bem claro é que, mais do que os benefícios, o que está aqui bem presente é a cultura da empresa e esta cultura de bem-estar, de um equilíbrio são entre vida profissional, vida pessoal e vida familiar, que nós temos como missão, enquanto empresários, pelo menos eu acredito que assim seja, de proporcionar às pessoas que connosco trabalham. E sobre isso, eu vou-vos passar aqui um pequeno vídeo que foi feito por colegas vossos da UDream, colegas universitários, e que conta um pouco do que nós somos. Boa tarde. Nós somos a UDream e representamos um conjunto de estudantes do Porto e de Braga que acreditam que, se canalizadas corretamente, as nossas capacidades são mais do que suficientes para criar impacto social e, dessa forma, mudar o mundo. Sim, mudar o mundo. Somos desses que acreditam nisso. O nosso impacto social resume-se em acompanhar e realizar ações de crianças que estão num estado de saúde grave. Invadimos as ruas das cidades com campanhas que procuram melhorar o dia de todos e ainda acompanhamos de perto as escolas secundárias locais e o crescimento dos próximos estudantes. Basicamente, acreditamos que estas experiências nos permitem crescer como líderes sociais e, dessa forma, sabemos que nos estamos a educar para um dia mais tarde podermos tomar melhores decisões como pais e profissionais. Em boa verdade, é através da educação que se muda o mundo, não é? Pois bem, nós decidimos começar por nós próprios. Mas a questão é, porquê é que fizemos este vídeo? Sempre acreditámos que ajudar alguém não tinha de significar pedir por alguém. Decidimos então pôr as nossas capacidades à disposição das empresas e esperar que elas vejam em nós uma boa moeda de troca por sonhos de crianças e impacto local. E foi basicamente assim que a nossa história de amor com a Bernarda da Costa começou. Houve alguém que nos recebeu, que nos ouviu e que, no fim de contas, nos olhou olhos nos olhos e disse: por que não? Temos quase todos 20 anos e se é bom quando os nossos amigos alinham nos nossos sonhos, imagine o que é quando uma empresa decide fazê-lo da mesma forma. A nossa vontade de ser feliz enquanto fazemos feliz conquistou-vos e é por isso que hoje estamos aqui para agradecer. Obrigado por nos fazerem sonhar, obrigado por confiarem nesta que é a geração Arrasca e obrigado por nos deixarem ser mais enquanto mudamos vidas com as nossas próprias mãos. Mas aquilo que nos impressionou verdadeiramente em vocês e que motivou a criação deste vídeo foram duas coisas: as pessoas e o impacto social. As pessoas. É bom saber que há quem cuide de nós, certo? As empresas não são feitas de pessoas. As empresas são as pessoas. As empresas são o humor do mais espertinho, são o sorriso da mais sedutora e até o silêncio de quem prefere o seu espaço. E encontrar uma empresa que é assim e que nos abraça nessa essência é só uma sorte grande. E depois, o impacto social. É importante que as empresas percebam que têm a responsabilidade para com a sociedade em que estão inseridas. E ignorar isso é ignorar que podemos ter a possibilidade de melhorar a vida de quem nos rodeia. Por aqui, as coisas são diferentes. Aqui encontramos pessoas que não só reconhecem o que fazemos, como querem fazer parte do que fazemos. E não imaginam como isso é bom para nós. Queremos muito continuar a crescer perto de vocês. Queremos que sejam responsáveis por todo o impacto que vamos criar e queremos, acima de tudo, contagiar-vos com a nossa energia e com a nossa forma bonita de ver a vida. Vocês já sabem como ela é confusa demais por si só.
não vale a pena atrapalhá-la, certo? Tudo isto faz-nos acreditar, do fundo do coração, que podemos mudar o mundo, na mesma medida em que acreditamos que ele se muda com empresas como as vossas. E para que nunca se esqueçam de nós, decidimos mostrar-vos como os valores do grupo são mais do que suficientes para mudarem o mundo do nosso lado. Cada um dos 6 valores do grupo Bernardo da Costa foram transformados em pequenas oportunidades para sermos um bocadinho mais felizes. Confusos? Não tarda vão ter algumas dessas oportunidades nas mãos que não podem ignorar. O respeito, a solidariedade, a tolerância, a cooperação, a partilha e a segurança. Acreditem ou não, isto é mais do que suficiente para sermos e, acima de tudo, para fazermos felizes. Abracem os valores do grupo, pratiquem-nos e multipliquem-nos. O bem depois vem. Confie. Parabéns e obrigado. Mudar o mundo agora é bem mais fácil com vocês por perto. O meu sonho é ver-te sorrir. E o teu? Obrigado. Muito obrigado. E era isto que tinha para vos dizer, agora estou à vossa disposição. Obrigado. Como repararam, alguns dos que fizeram perguntas, algumas das perguntas foram respondidas. Em qualquer dos casos, há aqui alguns aspectos que justificam eventualmente um aprofundamento e por isso vamos manter aqui algumas das perguntas. Como também era dito no e-mail, em alguns casos vamos ter a pergunta e eu depois aproveito sugestões de outros grupos e apresento-os. Desta vez foi o caso em que houve maior coincidência entre vós e, obviamente, está respondido no essencial, mas este Departamento da Felicidade fez a felicidade das pessoas porque fizeram imensas perguntas sobre isso, mas acho que estão no essencial respondidas. Bom, vamos começar então e eu vou convidar a Rita Negrão para vir apresentar a pergunta que o grupo quis formular. Antes de mais, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu testemunho. Obrigado. A questão que tenho para si assinou recentemente numa entrevista publicada no site Parts Teams que o grupo Bernardo da Costa tem cariz familiar. Essa característica é determinante na definição daquilo que é o grupo. Pretende que o grupo continue a ser gerido por familiar no grupo? Muito bem. Eu ia chamar Bernardo, mas... Ricardo. Obrigado, Rita. Nós tínhamos aqui duas outras questões de dois outros grupos que são de algum modo complementares. Uma que é se acha que a influência da família no grupo foi um fator importante para a prática da solidariedade, da responsabilidade social, e uma outra muito mais pessoal, que é em que aspectos o exemplo do seu avô na liderança da empresa, e eu diria, e do seu pai, foi importante no seu caminho. Estes são perguntas de outros grupos, e que se complementam, não é? Complementam. Que se complementam. O Manuel Pinto e a Rita Vieira deveriam cá vir, mas pronto, então, dispensei-vos o trabalho de virem cá abaixo. De vir cá abaixo. Não, como vocês puderam ver neste vídeo, isto só é possível porque existe uma cultura. E a cultura, de facto, são os nossos valores. E estes 6 valores que viram aqui, a solidariedade, o respeito, a tolerância, a partilha e a segurança, foram valores que me foram transmitidos, quer pelo meu avô, eu ainda tive a oportunidade de viver cerca de 14 anos com o meu avô, ele faleceu quando eu tinha 14 anos, mas essencialmente com o meu pai e com o meu tio. E, portanto, aquilo que nós somos hoje, a nossa base, o que nos dá sustentabilidade, é sem dúvida aquilo que
nos foi deixado como legado pela família. E isso não tenho a menor dúvida. Como disse há pouco, e eu faço sempre questão de dizer isto, mesmo o Departamento da Felicidade, mesmo este programa de benefícios, tem por base algo que já vem desde há 65 anos. Não foi algo inventado por mim, não quero de todo esses louros. O que eu fiz simplesmente foi adaptar essa cultura a uma nova realidade que hoje vivemos e onde, como disse também, o acesso à informação nos permite saber o que de melhor se faz por esse mundo fora e nós depois só temos que ter a capacidade de adaptar à nossa realidade. Se eu quero que seja a família sempre a liderar o negócio, não tenho essa ambição, sinceramente. Tenho a ambição que a família detenha o negócio, não na totalidade, também já vos demonstrei que não sou propriamente fã de querer ter 100% de tudo para ter a decisão toda sobre a minha alçada, não, estou totalmente predisposto para a partilhar em prol de uma empresa mais forte, uma empresa mais global, uma empresa que se consiga destacar nas áreas de negócio onde atua. Se eu gostava que a família tivesse sempre participação, claro que sim, mas a gestão eu acredito que deve ser o mais profissional possível. Eu posso vos dizer, eu vou-vos dizer aqui há pouco um momento que eu esqueci-me de referir e vou aproveitar esta resposta. Eu disse-vos que em 2004 um dos fatores de sucesso foi a criação da BC Segurança, porque começamos a diversificar o grupo. E disse-vos que isso hoje não estaria aqui se não tivesse sido essa decisão. E porquê? Eu há pouco esqueci-me de o mencionar. A empresa fundada pelo meu avô e pelo meu pai, como eu disse, era uma empresa de instalações elétricas que dependia 100%, e depende ainda hoje, quase 100%, de empreiteiros da construção civil. Como penso que sabem, entre 2008 e 2014, Portugal viveu uma crise profunda e um dos setores mais afetados foi precisamente o setor da construção civil. Para terem uma ideia, 95% dos clientes dessa empresa desapareceram, ou entraram em processo especial de revitalização ou diretamente em processo de insolvência. E se por si só ficar sem clientes já é mau, ficar sem clientes que ficam a dever dinheiro é muito pior. E, portanto, essas empresas deixaram um valor na ordem de 1,5 milhão de euros por pagar à empresa de eletricidade do grupo. Estamos a falar, essa empresa faturava na ordem dos 2,5 milhões, 2,8 milhões. Para terem aqui números para poderem perceber o impacto que é ficar sem 1,5 milhão de euros. Isto significa que, se essa empresa, entre 2008 e 2014, fosse a única do grupo, não tinha condições de continuar. Tinha obrigatoriamente também de meter um PER, um processo especial de revitalização, ia ter muita dificuldade em pagar tudo aquilo, porque vocês estudaram isso, com certeza, portanto, as empresas, para fazer face a muitos compromissos, têm que se endividar, têm que ir à banca, têm que contrair empréstimos, têm que aceitar letras, cheques pós-datados, que se os clientes não os pagarem, é a empresa que depois tem que cumprir com o banco. E era esse o cenário que nós tínhamos em 2014 na empresa de instalações elétricas. E só por existir a BC Segurança na altura, que felizmente estava robusta, como eu também vos disse, um dos motivos que me levou a criar a empresa de segurança foi pensar que a área da segurança é daquelas que numa crise é menos afetada. Pelo contrário, as necessidades de segurança durante as crises até aumentam. Portanto, todos nós sabemos que durante as crises aumentam os assaltos, aumentam os roubos, portanto, há mais necessidades de segurança e, portanto, só o facto dessa empresa existir é que permitiu que a banca e os restantes stakeholders, fornecedores, não tirassem o tapete, uma expressão que eu utilizo muito, à empresa de instalações elétricas e permitissem que ela, pouco a pouco, fosse recuperando. Felizmente, pagamos a toda a gente, reestruturamos. Nós passamos de 49 eletricistas para 14 e, como eu vos disse, isto agora é algo muito pessoal, a maior parte deles tinham andado comigo ao colo. A maior parte deles viu-me nascer e, portanto, eu tive que chegar a acordo com cerca de 35 pessoas que me viam nascer e dentro dessas 35 pessoas tinha tios e primos. Isso quebrou
em alguma parte, a questão familiar. E, de facto, 2014 marcou, portanto, para terem uma ideia, o meu avô tinha 6 filhos, dos quais 2, o meu pai e o meu tio, estavam na liderança do grupo, mas as minhas tias também estavam lá a trabalhar. Eu, quando cheguei à empresa, nós éramos 12 pessoas da família. Portanto, 5 da segunda geração e 7 da terceira geração. Portanto, 6 primos meus. E em 2014 isto quebrou e teve que existir quem assumisse o negócio e quem, de facto, não pudesse continuar. E se há uma marca negativa que me fica também deste percurso, foi não ter conseguido que a família ficasse toda unida e, digamos, que tivessem ficado quase 2 blocos dentro da família. Mas a crise era a única forma da empresa sobreviver. Felizmente, as pessoas que saíram, foi-lhes proporcionado novos negócios e que eles pudessem dar continuidade aos mesmos, mas houve de facto uma cisão familiar por meio da crise. Isto só porque me falaram da família e achei que era importante também partilhar isto convosco, porque nas empresas familiares, e voltando à pergunta e que eu respondi, é fundamental existir um protocolo que diga como é que ela vai evoluir a sua gestão profissional. Nós temos um caso que é paradigmático e é para mim um exemplo de sucesso, e também é uma empresa de Braga, que é os Empreiteiros Casais, ou o Grupo Casais, que há 20 anos atrás juntou a família toda e definiu um pacto e que diz quais são os membros da família que evoluem na empresa, quais são os que podem chegar a Conselho de Administração, quantas pessoas têm que ter da família e fora da família ao Conselho de Administração, e essas empresas que têm essa visão, de facto, conseguem depois dar continuidade aos negócios familiares. E o que nós vemos muitas vezes é que nas empresas familiares a passagem da primeira para a segunda geração é muito difícil, da segunda para a terceira é quase impossível. Nós conseguimos fazê-la com estas consequências que eu vos referi há pouco. E vou, portanto, respondendo, não tenho a ambição que seja a família a liderar ou a ser o papel executivo, não. Que sejam as pessoas mais capazes, mais profissionais. Eu digo muitas vezes, todos, isto é uma frase que vocês ouvem muitas vezes, não há insubstituíveis, e eu mesmo, quando achar que há alguém que faça um papel melhor ou que desempenhe a função melhor do que eu, serei o primeiro a deixar que essa pessoa o faça, por isso não tenho de toda essa ambição. Muito bem, muito obrigado. Já agora, a propósito daquela crise de 2008, 2014, na altura, um empresário deu uma definição de crise a sério, que eu acho que ainda hoje é a melhor. É que ele me disse: professor, isto hoje está tão mal, que nem aqueles que nós sabemos que não nos vão pagar fazem encomendas. É verdade. É verdade. Aquilo é que nós às vezes precisávamos ter alguma ilusão, mas a coisa nem estava mesmo mal na altura. Bom, ainda assim, ainda que o Ricardo tenha respondido ao essencial da questão que levou à criação do Departamento da Felicidade, há aqui duas perguntas que eu vou fazer pelo grupo. Uma seria colocada pelo José Miguel Leite e outra pela Ana Rita Barbieri, e que tem muito a ver com esta obsessão dos gestores pela métrica de avaliação. E, portanto, um deles diz como considera que é possível inferir o sucesso dessa estratégia de criação do Departamento de Felicidade, e a outra, que é de algum modo complementar, notou alguma melhoria no bem-estar dos seus trabalhadores depois da criação do Departamento? Essa é uma pergunta que me... Perguntas claramente de alunos de gestão. Sim. É uma pergunta que me fazem muitas vezes. Como é que eu meço o impacto do Departamento da Felicidade? E eu, desculpem, mas eu vou dar a resposta que dou sempre, porque também não tenho outra. Eu não consigo dizer que, por termos o Departamento da Felicidade, faturamos ou ganhamos mais 20%, 30%, 50% ou 100%. Não tenho essa métrica. Agora, consigo saber 3 coisas. A primeira é o ambiente que se vive dentro da empresa e o facto de ter as pessoas, na sua grande maioria, orientada para soluções
e não orientada para ver quem foi o causador dos problemas. Isto numa empresa é muito importante, porque não é por nós termos um departamento da felicidade que nós deixamos de ter problemas. Não é por nós termos um departamento da felicidade que nós deixamos de ter pessoas com dias maus e dias menos bons. Agora, o importante é nós termos as pessoas orientadas para quando acontece um problema, qual é a melhor forma de o resolver. E isso eu notei uma grande diferença quando começamos a incentivar cada vez mais os benefícios e o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Para vos dar uma ideia, eu não falei nisso, mas nós em janeiro deste ano contratamos uma psicóloga a tempo inteiro, que é hoje a nossa Chief Happiness Officer, portanto um nome muito bonito que se utiliza agora para a diretora do Departamento da Felicidade, precisamente só para estar ao lado das pessoas, para perceber que impacto é que a pandemia teve em cada uma delas, quais são as expectativas, como é que essas pessoas querem progredir dentro da empresa e, portanto, temos alguém a 100% com formação de psicologia só para estar atento às pessoas. E isso, como eu disse, a primeira métrica que eu tenho é esse ambiente que se vive e ter as pessoas orientadas para soluções. A segunda, e que eu vou juntar a segunda e a terceira, porque eu já a tinha, que era as pessoas com uma predisposição para a mudança, para a reinvenção, mas que agora foi realçada com este contexto de pandemia em que nós vivemos. E se em vários desafios ou problemas que nós íamos tendo, nós tínhamos as pessoas com essa predisposição, a pandemia trouxe isso ao máximo. Nós, 16 de março de 2020, fomos todos para casa, como vocês sabem, e nós, passado 15 dias, nós tínhamos novos produtos, novas soluções, coisas que eu não fazia a mínima ideia que ia ser possível. Só para vos dar um exemplo, nós na segurança tínhamos uma máquina que libertava um fumo para dissuadir o ladrão que queira assaltar algum espaço, muito usado em ourivesarias, em lojas de eletrónica. As pessoas da nossa empresa, sem a minha intervenção, mal foram para casa, começaram a perceber como é que podiam utilizar e transformaram aquela máquina que libertava fumo contra alarmes numa máquina que libertava um desinfetante e um higienizante contra a Covid. Isto é só para perceberem como as pessoas, se estiverem bem, se sentirem a empresa como delas, se vestirem a camisola, conseguem de facto reinventar-se, adaptar-se a situações que nos parecem impossíveis à partida. E esta é a segunda métrica que eu consigo retirar do Departamento da Felicidade e desta aposta que nós fazemos de facto nas pessoas. Muito bem, vamos agora passar aqui para umas perguntas mais, eu diria, esta mais técnica também. E convidava o Rui Freitas para vir colocá-la. Enquanto CEO do Grupo Bernardo da Costa, que atua em indústrias distintas, como mesmo referiu, quais são os principais desafios no estabelecimento de estratégias para o grupo? Okay. Obrigado, Rui. E depois havia aqui uma que era ao modo complementar, que era colocada pelo grupo da Inês Faria e o Pedro Antunes. Dado que é CEO do Grupo Bernardo da Costa, quais são as maiores dificuldades que o grupo enfrenta, as maiores complexidades que o grupo enfrenta, sendo que é constituído por 8 empresas diferentes entre si? É o problema dos grupos, ao fim e ao cabo. Aqui eles tiveram uma aula especial sobre os grupos económicos dada pelo professor Pinto Santos. Ok. Sabem, não excelente. Ainda bem que coloco essa questão também, porque era outro ponto que eu gostava de falar, que é diversificação versus dispersão. Como eu vos expliquei há pouco, um dos fatores de sucesso do grupo foi a diversificação de áreas de negócio. Foi não ter, vamos usar uma expressão popular, não ter os ovos todos no mesmo cesto. E isso permitiu-nos, ao longo destes últimos anos, ir ultrapassando algumas crises, e esta última que estamos a viver agora de pandemia, onde nós tivemos áreas que foram mais afetadas diretamente pela pandemia e outras que não sentiram quase impacto nenhum. E, portanto, a diversificação é muito positiva, mas traz desafios. E o primeiro grande desafio é diversificação sim, dispersão não. E eu confesso que ali, alguns por 2014, 2015, estava a cair na dispersão.
Estava a cair no dar tiros para todo lado e qualquer negócio que parecesse interessante, vamos nos meter de cabeça, vamos envolver as nossas equipas, porque elas vão estar imbuídas deste espírito. Foi um erro que eu felizmente apercebi-me a tempo, porque estávamos a perder completamente o foco, estávamos já a não dar a atenção devida que cada projeto merecia para entrarmos em novos projetos e que não tínhamos uma equipa em número suficiente para tal. Por isso, o primeiro conselho é mesmo este: diversificação sim, muito cuidado para não entrarmos em dispersão. Gerir várias áreas de negócio, no nosso caso, só é possível com este espírito que nós temos de... Eu tenho uma máxima que uso há muito tempo, que é máxima liberdade, máxima responsabilidade, e se há algo que eu aprendi ao fim de 5 anos, é que os meus braços só vão daqui até aqui. E, portanto, se eu quero empresas maior que os meus braços, eu preciso de mais braços, e tendo mais braços, eu tenho que lhes dar autonomia, responsabilidade e ser o primeiro a estar ao lado das pessoas que tomam decisões quando elas erram. Também eu utilizo outra frase que é muito característica minha, que é, e vocês também já devem ter ouvido, errar todos erram. Eu sou o primeiro, eu erro todos os dias, mas errar uma vez tudo bem, errar 2 vezes menos bem, errar 3 vezes já não pode ser na mesma coisa. Mas eu gosto das pessoas que erram, é sinal que fazem, e por isso é este espírito que nós temos que dar quando temos vários negócios, temos que dar responsabilidade e autonomia, nos nossos casos aos diretores gerais, que eu tenho em cada uma das empresas do grupo, e nós sermos aquele barómetro, aquela pessoa que os vai aportar quando eles necessitam de algo ou não se sentem tão à vontade. E é com este espírito que se há algo que me orgulho imenso hoje, e digo-vos isto de coração cheio, é que se me acontecer alguma coisa, ou se eu tiver que estar 2 ou 3 meses fora, todas as empresas do grupo funcionam com uma perfeita normalidade. E isto eu acho que é a maior vantagem de um líder. É não ser preciso, ou estar lá só para quando alguém se sente menos à vontade. Por contrário, quando as pessoas pensam que têm que saber de tudo, têm que dominar tudo, têm que ter conhecimento de tudo, têm que interferir em tudo, na minha opinião, não conseguem, de facto, ter esta diversificação de negócios, nem estes grupos económicos. Muito bem. Para terminar, eu convido deixa-me cá ver, o Pedro Ariosa a vir colocar a pergunta e depois eu complemento com a questão que a Ana Pereira, o grupo da Ana Pereira colocou. Bom dia. Bom dia. Sendo considerado como um dos melhores gestores por menos de 40 anos, que dificuldades está encontrando ao longo da sua vida profissional e conselhos tem para dar aos futuros empreendedores ou gestores deste país? Muito bem. E complementar, que tem a ver um bocadinho com a sua vida, como CEO de uma empresa de renome, qual a maior dificuldade que encontra em conciliar a vida pessoal e familiar? A minha? Sim. Ok. Da primeira pergunta, se houve de facto... Eu não ligo muito a prémios, principalmente estes pessoais, mas este que foi concedido pelo Expresso e que tinha como presidente do júri uma das pessoas que eu mais admiro a nível empresarial, que é o António Horta Osório. Esse sensibilizou-me pelos parâmetros e pelo como foi conduzido o processo. Os desafios são as pessoas. Por muita automatização que venha a existir, por muitas máquinas que a indústria possa colocar, as empresas, como viram ali no vídeo, são as pessoas. E, portanto, os desafios está em conseguir retirar o melhor das pessoas, os desafios está em ter as pessoas certas nos lugares certos, o desafio está em que cada pessoa chegue ao seu local de trabalho e se supere a si mesmo, que amanhã seja 1% melhor do que hoje
E o grande desafio de um líder é conseguir retirar isso de todas as pessoas da sua equipa, porque basta muitas vezes para nós termos um desequilíbrio que vai fazer com que o barco já não ande à mesma velocidade, que já não vá na direção que nós queremos e, portanto, o grande desafio está, de facto, nas pessoas. No que se refere a mim e ao meu equilíbrio, eu, felizmente, com esta questão da delegação, de dar autonomia, e quanto mais o faço, mais equilíbrio encontro entre a minha vida pessoal e vida profissional. Eu não me considero um workaholic de todo, eu não sou daqueles gestores que dizem que não tiram férias há 3 anos ou 4 anos, não, pelo contrário, eu defendo que nós devemos ter os nossos momentos, nós devemos ter os momentos com a nossa família, nós devemos ter férias e devemos repousar. Se me perguntam, desligo nas férias? Não. Sou incapaz de desligar o telefone, sou incapaz de não ir uma vez por dia ver os e-mails e responder àqueles e-mails que são mais urgentes. Isso faço sempre, mas tiro muitos momentos, porque acho que também é a única forma, porque vivemos de uma forma tão intensa as empresas, os negócios, eu pelo menos vejo, eu partilho também convosco algo pessoal, eu sou muito, não me considero muito ansioso, mas por outro lado eu planifico muito, e ao planificar eu tenho sempre o plano A, B, C e D, para estar preparado para qualquer eventualidade, seja numa reunião com um cliente, seja num fornecedor, seja numa situação que eu penso que vai ocorrer. E, portanto, isto exige um trabalho cerebral muito forte, porque nós estamos a planificar 4 e muitas vezes nenhum dos 4 se vai suceder, mas na maior parte das vezes 3 que nós estamos aqui a programar não os vamos utilizar. Mas isto exige-nos muito trabalho mental. Não conseguimos ter este trabalho mental se não pararmos de vez em quando, se não termos os nossos momentos. E por isso eu hoje considero que tenho um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional perfeitamente aceitável e que, acima de tudo, me deixa feliz. Muito bem. Isto é praticamente a gestão ao minuto. Ao minuto, exato. É assim mesmo. É típico de um engenheiro, portanto, um economista teria um bocadinho menos, seria mais tolerante com o tempo. Bom, eu acho que perceberam porque é que também achamos que o engenheiro Ricardo Costa era um bom testemunho com o qual vocês podiam aprender. E, portanto, eu reitero o agradecimento e acho que todos lhe devemos voltar a agradecer da forma como vocês sentiram que o filme também lhe agradecia. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.